Tiago, porque a Câmara aprovou a tramitação sob regime de urgência do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores do empresariado, isso até 2027. Vamos debater esse assunto agora com um convidado, o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas. Oi, deputado, bem-vindo, bom dia. Bom dia. Eu que agradeço pelo convite. A gente tem destacado desde o início da edição de hoje, deputado, que a expectativa é que essa prorrogação da folha de pagamentos para esses 17 setores seja analisada já nesta quarta-feira. Mas permanece ainda aquela indefinição em relação à ampliação dessa desoneração para municípios? Isso vai ser discutido agora ou vai acabar ficando para depois? Então, tem um debate sobre a constitucionalidade da desoneração para os municípios. Portanto, durante o dia, nós vamos ter que avaliar se, de fato, pela reforma da Previdência de 2019, tem um impeditivo, porque hoje as contas previdenciárias, elas são deficitárias, portanto, não poderia ter desoneração. Então, vamos debater durante o dia. Eu, particularmente, não sou contra. Eu acredito que precisamos também reequilibrar as contas dos subnacionais. É importante destacar que, na minha opinião, a União ela é responsável pelos subnacionais, portanto, é um debate importante. Agora, desonerar a folha é fundamental. Eu acho que o país ele tem que amadurecer do ponto de vista do seu sistema tributário. Eu acho que o mundo ele deveria tributar só 3 bases tributárias, como renda, patrimônio e consumo, e não tributar trabalho, não tributar investimento, não tributar empréstimo, né? IOF. Ou seja, eu acho que com a nossa reforma tributária, no futuro, quando ela se consolidar e tiver um sistema amplo de tributação, uma base ampla de tributação, eu acredito que a gente poderia harmonizar essa tributação, que, na minha opinião, impede o Brasil de crescer na alíquota padrão de consumo. Deputado, aproveitando, claro, a participação do senhor aqui, eu queria perguntar sobre essa projeção de déficit zero nas contas já para o ano que vem. É o que defende, claro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra Simone Tebet. Eu pergunto, qual é a possibilidade factível disso ser cumprido? Olha, é fundamental para a previsibilidade, né, para a credibilidade, para a estabilidade do país, cumprir as metas estabelecidas na nova regra fiscal sustentável. Então, é evidente que eu acho que a demora na redução das taxas de juros comprometeu um pouco o percentual de crescimento econômico de 2024, porque, na minha opinião, foi um erro do Banco Central. E isso, fato, tem um impacto no crescimento econômico que impede, talvez, da gente contar com o percentual de crescimento econômico que ajudaria muito nas metas de 2024. Mas eu acho que é possível, sim. Se a gente fizer alguns ajustes do ponto de vista de renda e patrimônio, como o governo está enviando agora, é possível fazer esse equilíbrio em 2024, lógico, também contendo alguns gastos, alguns investimentos públicos. Seguimos falando com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Deputado, agora a pergunta é da Amanda Klein. Oi, deputado, bom dia, bom falar com o senhor. Já que o Tiago roubou minha pergunta, eu vou fazer um desdobramento dessa. Eu lembro que a última vez que eu tive com o senhor em Brasília foi às vésperas da votação da reforma tributária, e o senhor, que presidiu, aliás, o grupo de trabalho, estava muito confiante. Não, nós teremos mais de 300 votos, tranquilamente e tal. E a gente meio ainda com o pé atrás, mas o senhor venceu essa aposta. Eu quero saber do seu termômetro para viabilizar esse déficit zero. É fundamental que o governo aprove a taxação dos super ricos na forma tanto das contas em paraísos fiscais, a chamada offshores, como dos fundos exclusivos, provavelmente outros projetos que também virão por parte do Ministério da Fazenda, do governo federal, né, a taxação de apostas eletrônicas, etc. Qual é a possibilidade, a probabilidade de aprovar isso no formato ou próximo ao formato que o governo enviou para viabilizar essa arrecadação extra? E aproveito para te perguntar também se reforma administrativa pode ter lugar na pauta, se o senhor é a favor.
Olha, Amanda, eu acredito que o parlamento vive um novo momento, ou seja, sem um alinhamento num colégio de líderes, sem estabelecer os parâmetros das ações, das proposições legislativas, é muito difícil conseguir qualquer tipo de aprovação. Mas como o ministro Fernando Haddad tem sido extremamente habilidoso, ele tem debatido com o colégio de líderes, se de fato esse alinhamento ocorrer, é possível o governo aprovar aí um ajuste na tributação sobre renda e patrimônio, que é extremamente importante para o equilíbrio, para as metas primárias de 2024, para o déficit zero. O parlamento, ele terá que tomar uma decisão, ou seja, eu acho que o governo deve manter sua posição de déficit zero, ele deve alinhar politicamente num diálogo democrático com o colégio de líderes, deve propor essas medidas para buscar esse equilíbrio e o parlamento terá que tomar uma decisão. Se de fato nós vamos diminuir, né, o poder discricionário dos recursos dos ministérios, das próprias emendas parlamentares, ou se a gente vai de fato tributar, aí nesse caso, super ricos de fato, ou aqueles que não contribuem com o sistema tributário brasileiro, que não pagam os seus impostos. Nessa perspectiva, eu acredito e apostaria que nós vamos atingir a meta fiscal e teremos déficit zero em 2024, porque isso é extremamente importante para a credibilidade do governo. Essa previsibilidade, essa confiança, essa sustentabilidade na nova regra fiscal é que vai atrair novos investimentos internos e externos, investimento na economia real, na economia produtiva, para a gente fazer o Brasil voltar a crescer com sustentabilidade. Então, é fundamental cumprir as metas em 2024. Agora, na sequência, a pergunta de Luiz Felipe Dávila. Bom dia, deputado Reginaldo Lopes. Deputado, bom dia. Vamos aos fatos para fazer uma discussão bem técnica aqui. É impossível ter equilíbrio do orçamento esse ano se nós não taxarmos 2% do PIB. É isso que vai precisar para cobrir o rombo de 180 bilhões de reais. Não tem como arrecadar 2% do PIB, nem que invente mais taxação. Se fizer isso, a economia vai estagnar, parar e, como o senhor disse, não vai ter retomada do crescimento econômico. Uma taxação brutal de 2% do PIB. Então, o único jeito de equilibrar o orçamento não é só olhar para o lado da receita, mas é olhar para o lado da despesa. E esse governo, até o momento, não apresentou nenhum projeto de aumento da eficiência do gasto público e da redução do gasto. Sem essa parte, é impossível equilibrar o orçamento em 2024. Como o senhor vê essa pauta da redução do gasto do Estado, do aumento da eficiência do gasto, que até o momento não apareceu? Não, Dávila. Primeiro, eu acho que o governo precisa aí de uma receita de 100 bilhões, que é menos de 1% do PIB. Não acredito que é necessário 2%. Eu acho também que o mercado trabalha com uma projeção do crescimento do PIB menor do que de fato vai ocorrer. Eu acho que a transferência de renda do Bolsa Família, a desoneração até 2 salários mínimos do imposto de renda, e também eu sou otimista em relação ao novo modelo, a modelagem do novo PAC. Eu acho que o novo PAC ele é mais dinâmico e ele tem, na parceria, em especial com a iniciativa privada, possibilidade de rodar a economia e gerar um maior percentual do crescimento do PIB. Então, também qualquer 0,5%, 0,75%, 0,80% de PIB também resolve parte do déficit de 2024. A maior dificuldade é 2024. Eu não tenho nenhum tipo de preocupação com 2025, 2026. Eu sou aquele que acredito que, analisando o crescimento do governo do presidente Lula nesses próximos 4 anos, vai ficar acima de 2%. Então, a gente resolveria com o crescimento econômico. Mas, de fato, sempre buscar eficiência nos investimentos públicos, nos gastos públicos, é fundamental. Então, eu acho que depois da reforma tributária, o que a gente deveria fazer é uma reforma federativa.
estabelecer um novo pacto federativo, porque, de fato, há muitas superposições em políticas públicas. Então, a gente deveria definir quais são, de fato, as responsabilidades, as competências e o financiamento dessas políticas. Em paralelo a esta revisão do Pacto Federativo, a gente deveria trabalhar e aprofundar cada vez mais a digitalização e a desburocratização do governo. Isso é muito mais eficiente, menos ideológico, tem mais consenso do que entrar nessa pauta da reforma administrativa. Então, acho que a gente conseguir trilhar por esses dois caminhos, a digitalização e a desburocratização, ganho de eficiência, vai, com certeza, maximizar cada vez mais os investimentos públicos e trilhar o caminho aí de um ajuste federativo. Eu acho que a gente combina a eficiência do Estado e das políticas públicas no Brasil. Deputado, falando ainda da reforma tributária que o senhor citou, o senhor coordenou o grupo de trabalho que se debruçou sobre esse tema na Câmara dos Deputados e a expectativa é de que haja muitas mudanças a serem promovidas pelos senadores, a começar pela limitação da alíquota do IVA. Há uma expectativa de que haja esse teto de 25% estabelecido por meio de uma emenda a essa proposta e houve ontem uma reunião entre governadores e senadores e ainda há muita discussão e divergência em relação ao Conselho Federativo, como ele vai ser composto, como esses recursos do IBS serão distribuídos para esses estados e municípios. Qual é a expectativa e a perspectiva de que essas mudanças sejam confirmadas ao retornar o projeto para a Câmara dos Deputados? Então, Amanda, é fundamental... Lívia, né? Sim. É fundamental que esse alinhamento político, que foi a grande razão da aprovação na Câmara dos Deputados, possa continuar. Ou seja, é importante que a Câmara acompanhe o debate no Senado para que essas mudanças no Senado possam ser referendadas na Câmara dos Deputados, porque eu trabalho com um calendário que até novembro é fundamental a promulgação da emenda constitucional da reforma tributária sobre o consumo, para, posteriormente, iniciarmos aqui o debate sobre as leis complementares. Então, eu acredito que está indo bem, porque, de fato, é o debate. Se a gente vai permanecer o critério do cálculo da alíquota que estabelecemos na Câmara, que é fazer o ano teste em 2026, ou se vai colocar um limite ali de 25%. É o debate, né? Segundo, de fato, detalhar a aplicação do Fundo de Desenvolvimento Regional. Esse detalhamento tem 3 parâmetros que os governadores estão debatendo. É um tema que precisa de consenso entre eles. Estabelecido o consenso, eu acho que a gente homologa, vamos dizer assim, vamos incluir na emenda constitucional e depois o funcionamento dessa agência interfederativa, que é uma agência operacional do IVA subnacional, do IBS nos estados e municípios. Então, eu acho que nós estamos perto de um amplo acordo e que esses debates que estão estabelecidos no Senado têm convergência com o que pensa o conjunto de líderes na Câmara dos Deputados. Deputado, a última pergunta para a gente esgotar todos os assuntos na ordem do dia. Eu queria perguntar para o senhor sobre reforma ministerial. O senhor acha que haverá mais mudanças na configuração, enfim, dos ministérios? E isso vai melhorar a relação do governo com o Congresso? Eu acho que não se trata de uma reforma ministerial, é um ajuste na esplanada para incluir 2 atores importantes, como os republicanos e os progressistas, porque desde a PEC da Bolsa Família, da transição, era líder do PT, coordenei esta matéria, eles contribuíram na reforma tributária, na nova regra fiscal, portanto, é importante que eles participem da esplanada dos ministérios. Então, é um ajuste para a entrada de 2 parceiros do governo do presidente Lula, que vai ajudar muito ao país, vai estabilizar a agenda legislativa, agenda política, agenda econômica, o Brasil voltar a crescer. Eu acho que a reforma ministerial tem que passar depois de um ano, né, para que tenha aí uma revisão geral do governo e dos programas para falar em uma reforma ministerial.
Vários assuntos debatidos, tratados hoje com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade, deputado. Bom trabalho, bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Muito obrigado.